Corpo e sangue de Jesus. Segunda parte. E as espadas. Mensagem do dia 12 de agosto de 2018. Senhor Jesus, rogo que nunca ofendamos a ternura do teu coração ou o coração do teu Pai. Nós somos apenas humanos tolos. Precisamos da sua extraordinária graça para superar as vozes do passado e nossas próprias teorias e opiniões. Mas sem a tua graça, nunca entenderemos os teus caminhos. Seja misericordioso, Senhor, e nos conceda o pedido do nosso coração. Amém. Uau! Meus queridos moradores do coração, eu lutei para chegar a esta mensagem, e eu tenho que lhes dizer, ouve! Uou! Coisas saindo de bloqueios do inferno, tentando me impedir de obter a segunda parte desta mensagem. Mas finalmente conseguimos. Então aqui estamos nós. É óbvio que o inimigo não queria esta série. Ele lutou com unhas e dentes ontem. Bem, há 2 dias de ser postado. Eu estava preocupada, porque a mensagem terminou no lugar errado e poderia ter confundido alguns. Nós finalmente conseguimos, mas não antes de 500 pessoas ouvirem isso de forma incompleta. Eu orei e orei por todos vocês, chamando o Espírito Santo para abrir os corações fechados e selar a verdade dentro de vocês. Eu clamei por vocês, moradores do coração, porque muitos de vocês estão presos e se debatendo. E o próprio remédio que você precisa foi denunciado e roubado de você. Eu queria compartilhar com vocês imediatamente após uma mensagem de Ezequiel. Ele teve uma visão de Jesus, de pé sobre todos os moradores do coração, com os braços estendidos ao redor do mundo. E espadas estavam saindo de seus braços. Elas estavam saindo do maço que estavam nas costas dos moradores do coração, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. A espada que descia e saía da bainha do ombro esquerdo de todos os moradores do coração era a espada da verdade e do discernimento. E a espada que descia e saía da bainha direita, do ombro direito, era a espada da condução. A condução e a espada de guerra. Na bainha esquerda estava a espada do discernimento e da verdade. No ombro direito, a espada da condução. É para condução e guerra. E todos vocês que escutam este canal receberam essas espadas. Agora, a maneira como usamos essas espadas, como nos foram dadas. Nós as usamos para o discernimento e as usamos quando estamos lutando espiritualmente, quando há muita interferência demoníaca. Então, nós também os usamos para curar. Nós cruzamos as espadas sobre a área do corpo que precisa de cura e oramos por cura. Nós vimos muitas com Ezequiel usando as espadas desta maneira. Então, este foi o presente do Senhor para você. E eu imagino que Ele deu este presente para você para tornar mais fácil de você discernir esta mensagem. Eu queria te contar. Agora você tem novas armas para entender a verdade e lutar contra o inimigo. E nós agradecemos ao Senhor por essas belas espadas que nos foram concedidas. E Ezequiel sonhou com as espadas pouco antes de acordar. Eu estava em uma batalha com a espada de condução. E havia demônios por toda parte. E eu estava lutando contra eles. Por favor, compartilhe comigo como você usa e como funciona para você. Eu vou querer ouvir isso. Eu juntei coragem quando o Pai Deus apareceu para mim em deslumbrantes mantos brancos com uma hóstia brilhando do seu coração. E me assegurou que ele havia me ungido para trazer esta mensagem para você. Então, estou colocando toda a minha confiança nisso e não no conhecimento do meu vazio. Então, aqui está a segunda parte da mensagem. Queridos, Jesus estava chorando enquanto ele me deu esta mensagem. Seu rosto estava vermelho e contorcido de dor. Não temos ideia de como nosso Deus foi ferido pela calúnia contra este dom magnífico acima de todos os dons. Então, isso é onde eu parei ontem. Jesus continuou. Claire, eu trouxe este presente de todos os presentes para o povo por uma única razão. Mas eu sabia que isso serviria para eliminar os insinceros.
Insinceros eram os que realmente não tinham o testemunho interior de quem eu sou. Alguns deles eram espiões com más intenções. Alguns deles queriam ver milagres. Outros queriam refeições gratuitas. Outros ainda acompanhavam porque eu era um tópico popular. Quando eu trouxe este assunto, todos eles fugiram. Agora, você pode esperar que a mesma coisa aconteça aqui no seu canal, exceto que meu espírito está aqui para convencê-los da verdade. E se você perder alguns, não se preocupe. Eu também não me preocuparei. Esse ensinamento, e de fato, todos esses ensinamentos que estou lhe dando são para aqueles que querem a plenitude do que deixei para eles. Eles não estão satisfeitos com o que foram alimentados até agora. Eles sabem que há mais em seus corações e têm fome e sede de tudo de mim. Quão afortunados vocês são, queridos, que realmente valorizam a verdade acima da opinião e comunhão com outros que se recusam a olhar além de suas diretrizes denominacionais. E então, Jesus começou a chorar. Eu te dei o presente do meu próprio corpo e sangue, porque eu desejei com todo o meu coração estar com você para viver em você. Não só espiritualmente, mas em carne e osso, mesmo como se eu nunca tivesse saído da terra. Eu não disse, não vou deixar vocês órfãos? Sim, eu te dei o meu espírito. Mas eu sei muito bem a necessidade que você tem de ser tocado fisicamente com o meu amor, com o meu próprio DNA. É por isso que eu dei uma parte de mim a vocês todos os dias, para fortalecê-lo com o meu próprio corpo e sangue. Eu queria dar-lhe esta substância para confortá-lo em suas dificuldades nesta vida e para ajudá-lo a passar por todas as crises. Para realmente ser casado com você, minha noiva, de uma forma física, mas não sexual. Ser um comigo. E vi dias que estavam vindo para suas provações e tribulações, e eu queria estar fisicamente presente com você naqueles tempos, para manter, confortar, fortalecer e dar a você os meios para permanecer casado comigo. Porque nada neste mundo me machuca mais do que perder uma alma. Você foi gerada para sempre ser minha noiva. Nós sempre fomos um, espírito, alma e corpo. E esta é a provisão mais miraculosa de garantia para que nos unamos um ao outro. Eu dei este ensinamento a Paulo que nós, você e eu, somos um só corpo. Assim como o homem ou a mulher com quem você se casa e se torna um só corpo com você, isso era parte do que se chamava o grande mistério. A mudança do pão e do vinho para a carne e o sangue verdadeiros do meu próprio corpo, permanecendo na aparência apenas como pão e vinho, mas a união extraordinária de Deus e do homem para que você cumpra o mandato de serem filhos e filhas de Deus. Nesse status, você é adotado pela confissão de sua fé em mim. Mas o processo de sua santificação é para trazê-lo à plenitude de sua estatura. E meu corpo e sangue seriam a provisão que alimenta e nutre o lado divino de sua natureza, para superar o lado da carne. Esta consagração do pão e do vinho é da palavra de Deus falada sobre o pão e sobre o vinho, ao qual meu Espírito Santo desce obedientemente
para transformar os elementos em minha presença viva, como meu corpo e meu sangue. Você entende, minha esposa muito preciosa? Você compreende a ternura e o amor extremo que é o meu motivo para compartilhar meu próprio corpo com você? Este é o ato espiritual da consumação, que substitui o ato carnal de consumação, no qual um homem e uma mulher se tornam uma só carne. Esta é a forma mais pura do meu amor por você, uma parte da minha carne e sangue que sofreu flagelação e crucificação e a profanação mais vil dos soldados romanos. Esta é a parte de mim que reside na glória com o Pai. E essa é a parte de mim que deve sofrer as indignidades e sujeira da vida terrena. Você entende agora? Porque eu te peço para não assistir a filmes baseados em violência e imoralidade? Eu também devo suportar isso quando seu corpo estiver diante dessas coisas e as beber. Oh, elas me custaram muito na cruz. E me custa tanto, mesmo agora, para aqueles de vocês que eu habito espiritualmente e fisicamente. Neste ponto, moradores do coração, quero compartilhar com vocês alguns fatos históricos, citações diretas dos escritos dos primeiros padres da Igreja, começando com Justino Mártir, 66 d.C. Nós chamamos esta comida de Eucaristia e ninguém mais tem permissão para participar dela, exceto aquele que acredita que nosso ensinamento é verdadeiro e que foi lavado na lavagem que é para a remissão de pecados e para a regeneração, ou seja, aquele que recebeu o batismo e está vivendo assim como Cristo ordenou. Pois não como pão comum, nem bebida comum recebemos estes, mas desde que Jesus Cristo, nosso Salvador, foi encarnado pela palavra de Deus e teve carne e sangue para nossa salvação. Assim também, como nos foi ensinado, a comida que foi feita na Eucaristia pela oração eucarística, por ele estabelecida, e pela mudança de que nosso sangue e carne é nutrida, é tanto a carne como o sangue daquele encarnado, Jesus. Isso foi escrito em 66 d.C. Hipólito 170 d.C. fala do corpo e do sangue, através da qual a Igreja está salva, e Tertuliano descreve regularmente o pão como o corpo do Senhor. O pagão que é convertido observa ele e alimenta-se da riqueza do corpo do Senhor, que está sobre a Eucaristia. A propósito, Eucaristia significa ação de graças. O realismo de sua teologia vem à luz no argumento, baseado na relação íntima do corpo e da alma, que assim como no batismo o corpo é lavado com água para que a alma seja purificada, assim na Eucaristia a carne se alimenta do corpo e do sangue de Cristo para que a alma seja preenchida por Deus. Sua suposição é que o corpo e o sangue do Salvador são tão reais quanto a água batismal. Vamos ver quando foi isso. Isso foi em 170 d.C. por Hipólito. E Irineu, 189 d.C. Se o Senhor era de outro que não o Pai, como poderia ele tomar o pão corretamente, que é da mesma criação que o nosso, e confessar que é seu corpo e afirmar que a mistura na taça é o seu sangue? Isso é contra heresias. 189 d.C. Teodoro de Antioquia, 350-405, bispo de Mopsueste. Quando Cristo deu o pão, ele não disse: "Este é o símbolo do meu corpo", mas "Este é o meu corpo". Da mesma forma, quando ele deu a taça do seu sangue, ele não disse: "Este é o símbolo do meu sangue", mas "Este é o meu sangue", pois ele queria que olhássemos para os elementos eucarísticos após a recepção da graça e a vinda do Espírito Santo, não de acordo com a natureza deles, mas
recebê-los como eles são, o corpo e sangue de nosso Senhor. Nós devemos não considerar os elementos apenas como pão e taça, mas como o corpo e sangue do Senhor, em que eles foram transformados pela descida do Espírito Santo. E isso foi em 405 d.C., por Teodoro de Antioquia. Esta é apenas uma seleção muito pequena de coisas escritas sobre a Eucaristia e o que foi acreditado pela Igreja primitiva. Isso é antes de Martinho Lutero. Isso é antes da Bíblia ser escrita. Foi quando a Bíblia estava sendo escrita e as cartas circulavam. Isto é o que a Igreja primitiva acreditava, queridos. Isto é o que a Igreja primitiva acreditava. Isso foi roubado de nós pelo inimigo e queremos recuperá-lo, porque precisamos ser nutridos em seu corpo e sangue. Isso se torna um assunto muito importante da descrição do Senhor. Eu posso lhe dar o que eu sei que é a linha de fundo nisso, mas isso é algo que você terá que trabalhar com nosso Senhor, com temor e tremor. E isso estará chegando muito em breve. O Senhor te abençoe, moradores do coração. Que presente sublime e belo o Senhor nos deu. Vamos verdadeiramente levar isso ao coração.